Graça e paz, eu vou ler no Salmo 20, o versículo 1 e depois a partir do 5º versículo. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do Senhor hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o ungido salva, que o Senhor salva o seu ungido, e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da tua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando clamarmos. Eu quero convidar você a louvar um Deus que merece a nossa confiança muito mais do que todos os recursos que existem neste mundo. Louve e adore conosco e medite atenciosamente na mensagem que será pregada em alguns instantes.
presença. Seja você aí, meu irmão, na sua casa, que você possa ver Deus operando na sua vida, Ele falando com você. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está em nós. Glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor.
vocês que perceberam que nós tivemos hoje um carrom sendo utilizado nesse momento de louvor, a boa notícia é que ele é nosso, da nossa igreja. Nós fomos presenteados por esse instrumento que vai nos ajudar especialmente nesses momentos de culto online e também será utilizado ali no templo, nos nossos cultos presenciais. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. E enquanto você procura o texto, eu quero partilhar mais uma vez a minha alegria por esse grupo de pessoas, jovens, que incansavelmente têm participado dessas gravações e edições dos nossos cultos online, às vezes transmissão ao vivo, como será no caso desse primeiro domingo de maio. Então nós queremos agradecer a Deus por essas vidas, alguns se revezando no louvor, mas a nossa editora de vídeo, Fernanda, não tem escala, é direto em todos os tipos de atividade que envolvem gravação ou transmissão, ela está sempre presente, mas todos de uma forma geral muito dedicados, empenhando o seu tempo, ensaiando. Esse tempo de culto online que você participa é apenas uma pequena parte de todo o tempo empregado, incluindo os ensaios, a preparação do equipamento para gravação e ou transmissão. Então vamos lá, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, que nos diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem lhe constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pelo privilégio que tivemos de entoar essas canções a Ti, que elas realmente expressem aquilo em que nós confiamos, aquilo em que o Senhor representa para nós. Pedimos a Tua bênção para este momento de exposição da Tua palavra. Ó Deus, me dá da Tua iluminação, da Tua autoridade, e dá a cada um que receber esta palavra em qualquer lugar que esteja, ó Deus, a graça de ouvir com o coração aberto e ser edificado por esta palavra. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero fazer uma ressalva para que esta pregação não pareça uma defesa do despreparo, da falta de planejamento, da falta de ambição no sentido de desejar progresso, de querer multiplicar os bens numa proporção em que seja natural, que seja lógico, que seja fruto do trabalho do dia a dia. Então é importante, para que isso seja bem lembrado, é importante a gente lembrar que quando Jesus introduziu esta parábola, contou a parábola desse homem avarento, ele contou num momento em que alguém fez um pedido a ele, e o pedido foi esse: ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ora, meus amados, Jesus estava ali realizando milagres, ensinando princípios
de vida que agradam a Deus, falando de arrependimento, falando de salvação, e no meio dessa conversa o homem levanta e diz: olha, mas o que eu quero mesmo é que o Senhor obrigue meu irmão a repartir a sua herança comigo. Ou seja, aquele homem que fez esse pedido a Jesus estava desconectado da mensagem principal que Jesus queria ensinar. Ele estava desconectado daqueles princípios que há pouco Jesus tinha ensinado, por exemplo, no Sermão do Monte. Aquele homem estava preocupado em que Jesus ajudasse simplesmente numa questão financeira. Ele não perguntou, por exemplo, o que ele faria para se converter dos seus maus caminhos. Ele não perguntou como poderia ser salvo. Ele não perguntou como poderia confiar mais em Deus. Ele pediu a Jesus que resolvesse o problema da herança material dele. Não, queridos, que não seja importante a gente ter uma certa preocupação com questões financeiras, profissionais do dia a dia. Não é errado. É que aquele homem, num momento, ele colocou aquilo como se fosse a grande preocupação da vida dele, como se fosse o grande problema que ele tinha. E aí, então, em resposta a essa pergunta que expressou ali uma prioridade para o dinheiro, para a avareza, então Jesus propôs essa parábola. A parábola desse homem que o texto diz que já era um homem rico. Esse homem cujo campo produziu muito além do que ele esperava, muito mais do que nos anos anteriores. Esse homem já era um homem rico. E esse homem então ficou preocupado: como é que eu faço agora para guardar tanta coisa? E é interessante destacar aqui, dentro desse objetivo que Jesus focou, daquele homem não estar errado por produzir mais e nem estar errado por planejar como guardar a sua superprodução, mas o foco aqui é que o homem não se preocupou, por exemplo, a quem ele poderia ajudar com o excedente da sua produção. Ele só se preocupou consigo mesmo, ele só se preocupou com como poderia guardar tudo para ele usufruir sozinho por muito tempo. E para ele usufruir sozinho, também por causa da pergunta que lhe veio do além: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens, para quem vai ficar? Então, queridos, o que está em foco aqui não é uma reprovação ao fato de alguém querer aumentar, por exemplo, o seu negócio, ampliar a sua capacidade de produção. Não é pecado alguém querer ampliar o seu espaço para armazenamento. Não, nada disso é pecado. Mas é que o homem focou na sua produção, em como guardar tudo só para si, como se isso fosse a única coisa importante da vida dele. A única coisa importante para ele era onde eu vou guardar tudo que eu tenho produzido para que eu possa usufruir por muito tempo. Um pensamento avarento e egoísta. E aí, queridos, esse homem que teve essa preocupação, ele apresenta para nós algumas características que estão presentes em muitas outras pessoas que têm um foco parecido com o dele. Como assim? O foco de querer ganhar mais e querer ganhar mais para si e somente para si e querer armazenar mais, com o único e exclusivo objetivo de que ele mesmo usufrua muito daquilo por muito tempo. É um pensamento egoísta. E eu quero falar com você sobre 4 características que geralmente estão presentes numa pessoa assim, que foca muito no querer mais insaciavelmente, querer mais para si mesmo e guardar só para si. E eu quero começar com a primeira característica. As pessoas que têm esse tipo de foco, geralmente só se satisfazem quando veem o trabalho realizado. Mas talvez você pergunte: mas sim, pastor, qualquer pessoa não se sente tranquila e fica satisfeita quando o seu trabalho foi realizado? Sim, querido. Mas o fato aqui que eu estou focando, o perigo é o extremismo de uma pessoa só sentir paz no coração depois que conclui a sua atividade. E se a atividade não puder ser concluída no mesmo dia? Querido, aquela noite para essa pessoa, ou as noites que se seguirão para essa pessoa, serão noites de extrema ansiedade, de insônia, porque ele não consegue descansar enquanto não realiza totalmente a sua tarefa. Eu estou falando aqui de um ativismo que não permite àquela pessoa que é hiperativa, aliás, o hiperativismo, e não permite que aquela pessoa descanse, não permite que aquela pessoa tenha lazer, enquanto não fecha o negócio, enquanto não termina a colheita, enquanto não termina a produção.
E essa é uma característica que pode levar uma pessoa ao esgotamento, a colocar em segundo plano outras necessidades que estão para além do trabalho, somente o trabalho. Uma segunda característica é que as pessoas que têm essa compulsão de querer mais e mais e querer mais para si, sempre mais para si por muito tempo, elas vivem numa busca descontrolada da superação. Sempre tem que superar a meta anterior. E outra vez eu quero dizer que é saudável a gente querer superar metas anteriores, mas isso não pode ser uma obsessão que me tire o foco de outras coisas que preciso vivenciar, além do objetivo de superar as minhas metas já atingidas. Uma terceira característica perigosa em pessoas que são excessivamente focadas no trabalho, na produção, que são hiperativistas, uma terceira característica é que geralmente são pessoas excessivamente competitivas. Ele tem que produzir mais do que os outros, tem que ter melhor do que os outros. Você já deve ter conhecido alguém que quando o vizinho, ou quando o seu irmão, talvez da mesma igreja, troca de carro por um carro melhor, ele só vai sossegar depois que trocar o seu carro por um igual ou melhor ao do seu vizinho, ou ao do seu colega de departamento, ou às vezes até ao seu irmão da mesma igreja. E aí então Jesus estava focando esse tipo de problema quando contou a palavra desse homem avarento. Uma quarta característica de pessoas que têm esse tipo de compulsão do homem em foco aqui nessa parábola são pessoas excessivamente atarefadas, porque tem que construir mais do que construiu antes, tem que ampliar aquilo que já existe. E aí, meus queridos, uma pessoa assim, ela geralmente vai ser uma pessoa que deve ver extremamente cansada. E aí tem outras características que eu posso ver implícitas no texto, que não estão tão claras como essas que eu mencionei, mas que indiretamente a gente pode entender que também são características de pessoas com essas compulsões. Então, características que estão implícitas na parábola aqui do homem avarento. Estão sempre preocupadas com os símbolos da realização. Veja que o homem, quando olha e vê que produziu muito, ele passa para a gente a ideia de que o seu senso de realização está completo. Por quê? Olha, minha alma, tens muita coisa, no versículo 19, se você estiver com a sua Bíblia aberta, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ele não tinha outra preocupação senão aquilo que fazia sentir-se realizado como profissional, como produtor, como homem rico que tinha uma agricultura farta. Nada mais interessado. Já aumentei a minha produção, aumentei meus cereais, agora é só descansar o resto da vida. E uma terceira característica está implícita nesse homem, uma segunda, aliás, a primeira é essa, né, que se satisfaz com aquilo que realiza materialmente. A segunda é que geralmente pessoas assim possuem pouca ou nenhuma habilidade para se relacionar, porque o foco é o que eu tenho vai me satisfazer por muito tempo, o resto da vida e de forma abundante. Ele não, em nenhum momento há foco aqui em uma outra pessoa, em nenhum momento expressa aqui uma preocupação com o próximo e muito menos com Deus. Por quê? Porque o foco dele é na produção, no que ele pode ganhar, na meta profissional que pode atingir, é na ampliação dos negócios financeiros. Então, geralmente, uma pessoa assim não vai ter muita habilidade e nem vai priorizar os relacionamentos interpessoais, familiares. E uma terceira característica implícita de pessoas assim é que se irritam com enorme facilidade. Imagine você chegar para uma pessoa dessa que só foca nos bens materiais, na produtividade, na ampliação do seu negócio e disser assim para ele: você precisa parar um pouco para dar mais atenção à sua família. Meu querido, se você falar isso para uma pessoa assim, fale e sai de perto, porque você pode apanhar. Porque não há outra coisa que satisfaça mais essa pessoa do que a sua produtividade financeira, técnica, profissional. Mas aí, queridos, eu quero, numa parte final dessa meditação, compartilhar com você em que esse homem errou, tendo todas essas características, todos esses focos, né, excessivamente vinculados ao lucro, ao dinheiro, ao armazenamento, à produtividade. Então, 3 atitudes
né? 3 atitudes que são consequências desse perfil todo que eu tracei aí, que a gente vê algumas explícitas e outras implícitas na narrativa sobre esse homem avarento. Primeira atitude que esse homem provavelmente vai desenvolver é dedicar o tempo exclusivamente ao trabalho. O que ele faz, homem? Ele já era um homem rico e ele então se lança ao trabalho de produzir. O texto não fala qual era o produto que ele produzia. E depois que ele produziu muito, agora ele se lança a um novo trabalho. Qual é o trabalho? Destruir todos os celeiros para construir outros muito maiores, onde coubesse toda a produção excedente daquele ano de colheita. E aí, queridos, então, daqui não me parece haver espaço para o cultivo de relações familiares. Não me parece haver espaço na vida desse homem para o cultivo da sua relação com Deus. É trabalho, trabalho, e lá no fim, quando eu tiver tudo terminado, eu vou apenas me deitar e usufruir daquilo que construí ao longo de muitos anos de trabalho, só trabalho. Mas existe um versículo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Meu querido, se você é do tipo que se preocupa tanto em trabalhar, ganhar dinheiro, ampliar seus negócios, melhorar a sua casa, ter um carro ou passar a ter um carro melhor que você tem, se você se preocupa com isso ao ponto de não dedicar tempo aos seus relacionamentos familiares, você está caminhando para uma ruptura da sua própria personalidade, você está promovendo mais desgaste na sua vida familiar e espiritual do que progresso na vida financeira, porque o progresso na vida financeira, ele não vai reparar os danos que esse progresso causou na sua vida familiar, ele não vai reparar os danos que esse trabalho excessivo causou na sua vida espiritual. O tempo que você emprega exclusivamente ao trabalho vai afastar você de Deus, e o lucro desse trabalho não vai compensar o tempo que você roubou de Deus para se dedicar ao seu trabalho, à produção, ao aumento da produção, à construção de novos celeiros, etc. Então tem que ter tempo para tudo nessa vida. Tem que ter tempo para relacionamento interpessoal, para relacionamento familiar, tem que ter tempo para a relação com Deus. E não é saudável dedicar o tempo apenas àquilo que lhe interessa particularmente, pessoalmente, profissionalmente ou até academicamente. Uma segunda atitude muito própria, né, que a gente vê na parábola do homem avarento, é a atitude de confiar na própria capacidade e não em Deus. Em confiar na própria habilidade de produzir, de se manter, em detrimento da confiança na provisão que vem de Deus. E confiar na provisão que vem de Deus não é parar de trabalhar, mas é trabalhar entendendo que o meu trabalho só irá produzir de forma saudável na medida em que Deus estiver me abençoando. O salmista entendeu muito bem isso quando disse lá no Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não guardar a cidade, o que acontece? Em vão vigia a sentinela. E uma coisa interessante, quem escreveu esse salmo foi o rei Salomão. E ele não mandou retirar as sentinelas que ficavam lá nas torres sobre o muro de Jerusalém para vigiar, para avisar quando o soldado inimigo se aproximasse. Mas por que então ele deixou o soldado vigiando se a proteção vem de Deus? Mas ele não está dizendo que a sentinela não devesse vigiar. O que ele está dizendo é que o trabalho da sentinela não é suficiente se não houver a bênção de Deus. Ele está dizendo: se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então eu posso dizer também: se o Senhor guardar, será eficaz, será abençoado o serviço da sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, mas os que trabalham edificando têm que trabalhar debaixo da bênção do Senhor, porque em o Senhor abençoando será útil, será eficaz o trabalho dos que edificam a casa. Então a gente precisa entender, queridos, que Deus nunca mandou ninguém parar de trabalhar.
mas ele nos exorta a trabalharmos confiando no fato de que a força para eu trabalhar vem de Deus. Então eu preciso ter tempo para agradecer por essa força que vem de Deus para eu trabalhar. Você deve conhecer alguém, né? Eu conheci várias pessoas assim, que pensam assim: eu tenho porque eu trabalho. Você vai pedir a Deus: Deus não me dá nada, o que eu compro é fruto do dinheiro que eu ganho do meu trabalho, das minhas horas extras, do meu suor. Sim, querido, mas quem te deu a força que você tem para trabalhar foi Deus. Quem sustenta, funcionando esse sistema de ar na Terra, só tem oxigênio na Terra para você respirar, porque Deus mantém o cosmos funcionando, o planeta Terra funcionando, tudo vem de Deus, todo bem procede de Deus. Então trabalhe sim, vigie, tranque a porta da sua casa para o ladrão não entrar, use máscara quando estiver junto de outras pessoas para se proteger do vírus, mas sabendo que a minha confiança na porta fechada, na máscara utilizada no rosto, na chave do carro, no alarme, não são maiores do que a minha confiança em Deus, porque se Ele quiser deixar que eu passe pelo infortúnio, nenhum desses recursos vai impedir que eu passe pelo infortúnio. Mas o homem avarento não parecia entender isso. Ele achava que o que ele produziu com a sua capacidade de trabalho, com a sua competência técnica, era suficiente para mantê-lo feliz pelo resto de sua vida. Porque ele diz assim, vou repetir o mesmo versículo que já li agora há pouco, versículo 19, onde ele diz assim: tens muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Você não precisa de mais nada, porque você conquistou tudo com a força do seu braço, do teu suor. Sabe, mas não é bem assim. O salmista mesmo, se valendo da força do cavalo e da sua habilidade nas guerras, ele dizia assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, confiamos em o nome do nosso Deus. O homem avarento não errou pelo fato de trabalhar, pelo fato de se alegrar por ter sustento por muito tempo como fruto do seu trabalho, mas ele errou ao pensar que isso tudo era meramente, simplesmente fruto do seu próprio esforço e não reconhecer a graça de Deus ajudando a produzir tudo aquilo que ele conseguiu produzir. Então essa é a segunda atitude. Então 3 atitudes, né, desse homem que põe o foco de forma excessiva no trabalho, no dinheiro, na vida profissional. A primeira atitude é dedicar o tempo exclusivamente ao trabalho e esquecer de dedicar tempo à família, a Deus, ao seu próprio descanso, lazer. A segunda atitude, confiar na própria capacidade de produção, de se manter e não confiar na provisão de Deus. E a terceira e última atitude é descuidar da maior necessidade humana. E aqui eu não estou falando dos relacionamentos interpessoais, eu não estou falando do lazer, eu não estou falando de nenhum fator humano, eu estou falando da maior necessidade humana, que é Cristo. Cristo é a maior necessidade que um homem tem. Diz certo escritor que o homem tem dentro de si um vazio que é do formato e do tamanho de Cristo. Isso quer dizer, uma linguagem poética, que existe um anseio dentro de mim, que o excessivo trabalho nunca vai satisfazer, que o excessivo usufruir de prazeres nunca vai satisfazer, que o muito dinheiro que eu venha a ter nunca vai satisfazer, porque só Cristo pode tornar o homem assim existencialmente se sentindo completo, satisfeito, saciado. O apóstolo Paulo, quando agradece aos crentes da igreja de Filipos pelas contribuições que lhe mandaram, pelas ofertas que deram, pelo dinheiro que investiram em seu ministério de forma espontânea, ele diz assim: e Cristo Jesus há de suprir, de Deus, aliás, me perdoem, de Deus há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O que ele quer dizer? Vocês investiram, vocês doaram, mas saiba que não vai lhes fazer falta, porque o que supre tudo que vocês precisam não é o dinheiro que saiu da conta de vocês, assim como o que supre tudo na minha vida, apóstolo Paulo, não é o dinheiro que vocês dão, mas é Cristo Jesus. Ainda que Cristo use como instrumentos o irmão que ajuda, a oferta que chega, o dinheiro, o resultado do nosso trabalho no dia a dia, mas o suprimento maior e mais completo vem de Deus. É mais fácil se sentir
sentir plenamente satisfeito com poucos bens materiais, com pouco dinheiro, com pouca comida e com a presença de Cristo, do que o contrário, do que tendo muitos bens, muito dinheiro, muita riqueza, mas não tendo Cristo. Você já ouviu falar de pessoas ricas que se suicidaram porque sentiam algum tipo de necessidade que toda a sua riqueza não podia suprir? Esse homem, ele não entendeu isso. Ele disse apenas: olha, já tem muita coisa, agora não tem, falta mais nada, só gozar a vida, gozar esta vida, usufruindo do fruto do meu trabalho. Mas aí veio a resposta do alto, dos céus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí, queridos, aqui, essa pergunta revela o seguinte: todo o seu trabalho, seu esforço físico, todo o seu excesso de preocupação com dinheiro, com produtividade, toda a sua preocupação excessiva em ampliar os seus bens, em aumentar o volume do dinheiro que você tem na conta bancária, tudo isso te ajudou nessa vida, mas lhe trouxe males que agora esses próprios bens, esses mesmos bens, não podem reparar. Esse estilo de vida que você viveu, construiu prédios, construiu uma conta bancária gorda, mas não construiu nada que passe além dessa vida material, porque agora chegou a hora da sua morte. E o que você investiu nesse seu tempo de vida que deixou para você uma herança que você vai usufruir depois da morte? Para onde você vai depois da morte como resultado de tudo que você ganhou nessa vida terrena? Nada. Por quê? Porque você só investiu em bens materiais, você só investiu em valores financeiros, você só investiu em coisas que são efêmeras, passageiras, porque até o ouro é uma substância que é passageira, pode durar muito tempo, mas não é eterna. Eterna é só a vida que o próprio Jesus dá. Eterna é só a vida que Jesus nos dá pela fé. Aquele que crê tem a vida eterna. Todo aquele quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E eu quero lhe perguntar: quanto tempo você tem investido nos bens materiais? E você precisa investir nos bens materiais. Você trabalha, você precisa melhorar a sua casa, precisa sonhar com uma casa própria, você precisa manter o seu carro funcionando e melhorar o seu funcionamento se possível e passar por outro carro melhor. Nada disso é pecado. Mas além de investir nessas coisas, quanto você tem investido nos seus relacionamentos com os seus familiares? O quanto você tem investido na sua vida devocional? Quanto tempo você tem gastado com coisas que divertem, que preenchem o tempo, que satisfazem, mas que não lhe dão nada, não acrescentam nada à sua vida espiritual, não acrescentam nada à sua eternidade? Porque quando você chegar diante de Deus, depois que deixar tudo que você conquistou aqui na terra, tudo que lhe divertiu nesse mundo, aí só vai ter você diante de Deus com aquilo que na sua vida terrena você investiu em relação a Deus. Lá só vai contar aquele tempo que você investiu nas coisas espirituais. E você não vai apresentar a Deus como fruto bom que deu, que agrada a Deus, o dinheiro que você conquistou, os diplomas que você juntou. Você não vai apresentar diante de Deus como fruto da sua vida aqui na terra a quantidade de negócios que você fechou. Você vai mostrar a Deus os frutos que você produziu como servo dele, como crente em Jesus, aquilo que você fez de bem ao seu próximo, aquilo que você fez como fruto da conversão, do arrependimento em Cristo Jesus. O homem da parábola certamente não teria nada para apresentar a Deus, porque Deus não estava nem um pouco interessado em quanto dinheiro ele ganhou enquanto veio nessa terra. Mas aí então aquele homem, queridos, não é nem preciso explicar muito que destino teve, que terrível foi a sua vida além dessa terra. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu quero fazer um apelo para que você pense o seguinte: quanto eu preciso colocar para segundo plano? O que tem na minha vida que talvez seja uma coisa que eu possa fazer um paralelo entre essa coisa e os frutos do homem avarento? O que tem na minha vida que eu posso comparar aos celeiros que o homem avarento quis aumentar?
E o que dessas coisas eu tenho que deixar para o segundo plano, para que seja prioridade na minha vida, o investimento naquilo que é eterno, naquilo que é de Deus, naquilo que que Deus tem como propósito para mim viver, para eu viver nessa terra como servo dele, como filho dele. Porque quem ajunta tesouros somente nessa terra, os bichos comem, a traça corrói, mas aquele que ajunta tesouros para a eternidade. O que são tesouros para a eternidade? São as coisas que a gente faz para Deus, por amor a Deus. Isso inclui o próximo. Jesus, quando recebe pessoas, algumas pessoas diante dele lá no julgamento final, como é descrito nos evangelhos, ele diz: você vai entrar no céu, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu água, eu estava nu e você me vestiu. E as pessoas então vão perguntar a Jesus naquele dia: quando foi que eu lhe vi nu e lhe dei roupa? Quando foi que eu lhe vi com fome e lhe dei comida? Aí ele diz: vocês fizeram a mim toda vez que fizeram a essas pessoas que realmente estavam necessitadas. Agora, não que a caridade por si mesmo, por si só, leve alguém para o céu, mas quando isso é feito como fruto do amor de Deus, do entendimento da salvação, quando isso é feito como fruto de eu ter sido salvo, então são tesouros que eu estou juntando para mim no céu. Que Deus nos abençoe, queridos, que possamos nos esvaziar daquilo que possa servir aquilo em que eu possa me apegar excessivamente, me esvaziar daquilo que é matéria, me esvaziar daquilo que é obsessão, para que Deus me preencha com o seu amor, para que Deus me preencha com aquilo que me leve a viver valores eternos neste mundo, e não apenas valores materiais, valores desta vida terrena que nós estamos vivendo aqui. Que Deus nos abençoe, louve conosco e medite na letra desta canção.
Uma palavra para animar você que prefere o culto presencial e às vezes até se ressente de ter que participar de um culto online. A palavra de Deus é viva e eficaz, seja pregada do púlpito com você, poucos metros próximos ao pastor que prega, mas ela também é viva e eficaz, ainda que seja transmitida pelas redes sociais. A palavra de Deus que foi pregada aqui, ela é viva e eficaz, e ela haverá de fazer uma obra em cada coração que foi alcançado por ela. Vamos orar, agradecer por este momento de culto, como pudemos realizá-lo. Pai querido, sim, pedimos que nos ajude, ó Deus, a nos esvaziarmos de valores, de desejos, de vaidades, que possam roubar de nós o tempo que deveremos investir na comunhão contigo, com pessoas queridas que vivem perto de nós. Ó Deus, não nos permitas desenvolvermos características e nem atitudes do homem avarento daquela parábola. Ó Deus, mas toca em nós, desperta os nossos corações para investirmos mais do nosso tempo em Ti, Senhor, no Teu reino, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essas vidas, Senhor, que trabalharam para que esse culto online fosse realizado. Obrigado por estas vidas que se dispuseram a ouvir esse culto, a assistir, a louvar conosco. Ó Deus, que a palavra cantada e que a palavra pregada produza fruto em cada coração que for por ela, que for receber essa Tua palavra. É assim que nós agradecemos e não poderemos terminar sem pedir, ó Deus, mais uma vez, que exerças a Tua misericórdia sobre a nossa nação, nosso estado, sobre esta cidade, sobre as nações do mundo que ainda estão, Senhor, ainda têm sido afligidas por essa pandemia. Ó Senhor, rogamos que abrevies o tempo desse sofrimento, ainda que seja um juízo vindo de Ti. Ó Deus, que exerças também Tua misericórdia sobre o planeta Terra nesses dias, Pai. É assim que nós oramos, é por assim que nós louvamos o Teu nome, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Divino Espírito Santo recai sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todo aquele que chama pelo nome do Senhor, onde quer que esteja, hoje e para sempre. Amém.